Você perdeu os poemas anteriores? Não tem problema. Os links estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Estamos lendo e interpretando todos os poemas do Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Hoje, o 6º poema, ou da Transmutação dos Metais. Vem comigo. Para você que não me conhece, eu sou Valquíria. Em 1727, a coroa portuguesa exige do Brasil uma contribuição financeira a fim de pagar as despesas com as cerimônias e os festejos do duplo casamento entre príncipes portugueses e espanhóis. De um lado, Dom José I, futuro rei de Portugal, se casaria com Dona Mariana Vitória da Espanha, e de outro, Dom Fernando VI, o príncipe das Astúrias, futuro rei da Espanha, se casaria com Dona Maria Bárbara de Portugal. Estabelece-se um enorme contraste entre o luxo da corte e os trabalhadores que perderam suas casas no incêndio em Ouro Podre, Morro da Queimada, na revolta de Vila Rica. Dom João V, rei de Portugal, acompanhado de outros nobres, ao abrir os caixotes remetidos do Brasil, percebe que fora traído. Onde deveria encontrar ouro, achou apenas chumbo. Ai, Jesus! Já se preparam as festas para os famosos noivados que entre Portugal e Espanha breve serão celebrados. Ai, quantas cartas e acordos redigidos e assinados! Ai, que confusos assuntos são para os reis seus reinados! Ai, quantos embaixadores para tamanhos recados! Dom João V, rei faustoso entre fidalgos e criados, calcula as grandes despesas para os festins projetados. Ai, quanto veludo e seda, e quantos finos brocados! Ai, quantos rubis do Oriente e diamantes lapidados! Ai, quantos vasos e joias cinzelados, marchetados! Então, já se preparam as festas para os famosos noivados que entre Portugal e Espanha breve serão celebrados. A interjeição ai sugere a futilidade da corte. Ai, quantas cartas e acordos! Ai, que confusos assuntos! Ai, quantos embaixadores! O pronome indefinido quanto, que aparece aí nas variantes quantas, quantos, intensifica a ostentação em que vive a nobreza em Portugal. Quanto veludo, seda, finos brocados, que são tecidos de seda, com largos bordados em relevo, feitos em ouro e prata. Quantos rubis, vasos, joias cinzelados, quer dizer, esculpidos com cinzel, que é um instrumento usado tanto pelos escultores como pelos joalheiros. O texto fala em vasos e joias marchetados. A marchetaria é a arte de embutir, incrustar pedras preciosas, madrepérola, marfim e madeira em objetos, até madeiras formando desenhos na marcenaria. Enfim, você já entendeu que era tudo um luxo só. Segue. E embora tenha o seu reino limites tão dilatados e seja rei tão faustoso entre os demais potentados, ai, como está com seus cofres completamente arrasados! Ai, quantos ricos presentes para outros reinos enviados! Ai, que mosteiro! Ai, que torres! Ai, que sinos afinados! Eis que recebe a notícia de que ao porto são chegados os quintos de ouro das minas que do Brasil são mandados.
Ai, que alegria ressumam seus olhos aveludados. Ai, que pressa, que alvoroço por 14.000 cruzados. Ai, que ventura tão grande depois de tantos cuidados. A terceira estrofe começa falando do rei Dom João V, o pai dos noivos portugueses, que embora tenha seu reino limites tão dilatados, ou seja, embora seja seu reino tão grande, um império do qual fazia parte o nosso querido Brasil, estava com os cofres completamente arrasados, e não era para menos. Nem os incríveis rendimentos das minas brasileiras bastavam para sustentar aquela opulência, aquele luxo. Era um rei tão faustoso, quer dizer, requintado, majestoso, entre os demais potentados, isso é, entre os outros reis. O rei de Portugal era muito majestoso. Quantos ricos presentes enviados a outros reinos, quantas obras faraônicas inúteis, aliás, os versos dizem, ai que mosteiro, ai que torres, fazendo uma referência à construção do convento de Mafra, olha, faraônica mesmo, 47.000 trabalhadores. Leia o memorial do convento de José Saramago, você vai gostar. Ali mencionam-se também sinos afinados para essa obra. O governo português encomendou em Antuérpia, sabe o que é, né? Antuérpia é um local de lapidação de diamantes. Encomendou carrilhões, que são conjuntos de sinos afinados em tons diversos. Ao todo são 114 sinos. Os cofres estavam arrasados mesmo, né? No vídeo anterior nós falamos sobre o quinto. Dá uma olhadinha, o link está aqui em cima. Eis que recebe a notícia de que ao porto são chegados os quintos de ouro das minas que do Brasil são mandados. Ai, que alegria! Ressumam seus olhos aveludados. Ressumam deixam transparecer diante do ouro esperado os olhos do rei, né? Então os olhos do rei deixam transparecer a alegria, né? Aquele alvoroço, olha, tudo por 14.000 cruzados. Ai, que ventura, que felicidade tão grande, depois de tantas preocupações, ou seja, depois de tantos cuidados. Segue. Mas quando em sua presença os caixões são despregados, apesar de lacre e selos, os fidalgos assombrados, ai, só vêm de grãos de chumbo cunhetes acogulados. Ai, que os monarcas traídos não soltam pragas nem brados. Ai, que as forcas e os degredos são feitos para os culpados. Cuiabanos e paulistas, nobres, escravos, soldados, discutem pelos caminhos os quintos falsificados. Ai, que é Dom Rodrigo César, fidalgo dos mais honrados. Ai, que é Sebastião Fernandes, com muitos crimes passados. Ai, que o monarca procura os que vão ser castigados. Aí acontece aquele alvoroço quando abrem os caixões que deveriam conter o ouro, mas quando em sua presença, ou seja, a presença do rei, os caixões são despregados, apesar de lacres, selos que eram usados para garantir que era ouro que estava ali dentro mesmo, os fidalgos assombrados, só vêm de grãos de chumbo, cunhetes acogulados. Cunhetes são caixotes de madeira utilizados para guardar e transportar munição de guerra. E acogulados, quer dizer, muito cheios. Aí temos uma observação do eu lírico quanto ao fato de os reis não soltarem pragas nem brados. Eles não precisam perder as estribeiras. Gritos, para que se eles usam as forcas, os degredos, isso é, a expulsão do país para os culpados?
Dom Rodrigo César de Menezes era governador de São Paulo e possuía boa reputação junto à coroa portuguesa. Por ordem da coroa, ele partiu para as Minas de Cuiabá, tendo sido substituído interinamente por Antônio da Silva Caldeira Pimentel. Na sua ausência é que foram mandados a Portugal os caixões de chumbo em lugar do ouro. Na verdade, isso provavelmente foi uma trama para difamar esse governador, que assim o tal substituto interino, o Pimentel, ficaria no lugar dele, né? Mas aquele que foi acusado foi Sebastião Fernandes Rego, empregado fiscal, que já era mal afamado por crimes passados. E aí descobriram que ele era amigo do Antônio Pimentel. O caso não teve condenados por falta de provas, mas o assunto correu entre os cuiabanos e paulistas. Nobres, escravos, soldados discutiam pelos caminhos os quintos falsificados. Contra a versão, temos as falas do povo. Ai, que é Dom Rodrigo César, fidalgo dos mais honrados. Ai, que é Sebastião Fernandes, com muitos crimes passados. Ai, que o monarca procura os que vão ser castigados. Segue. E diz um homem que a troca dentro dos caixões fechados, obra foi da providência contra o rei, mas seus pecados. Ai, que tanta arroba de ouro deixa os sertões extenuados. Ai, que tudo é muito longe e os reis têm olhos fechados. Ai, que a providência fala pelos homens desgraçados. Sebastião Fernandes Rego andara pelos povoados com grandes olhos severos, sempre a perseguir malvados. Ai, porém, só perseguia bandidos endinheirados. Ai, conhecia os segredos dos cofres aferrolhados. E ai, trocara em grãos de chumbo o ouro dos caixões selados. E continuam os comentários sobre os quintos, dessa vez entre parênteses, e diz um homem que a troca dentro dos caixões fechados, obra foi da providência, ou seja, foi obra da ação divina, conduzindo os acontecimentos e as criaturas para o seu destino. Nesse caso, a providência foi contra o rei, mais seus pecados. E aí uma lamentação do homem que está falando quando ele diz: ai, tanta arroba de ouro deixa os sertões extenuados, quer dizer, esgotados. Também há uma alusão ao fato de que os reis estão muito longe e de olhos fechados, quer dizer que eles não veem a corrupção que acontece por aqui. Ai, que a providência fala pelos homens desgraçados. Claro, aí uma lembrança dos que haviam sido desgraçados na queimada do ouro podre, poema anterior a esse aqui no livro. É como se fosse a providência divina falando em nome do povo, alertando o rei sobre a corrupção que havia aqui. Na última estrofe em itálico temos a voz do eu lírico, do eu narrador, transmitindo dados históricos de que aquele Sebastião Fernandes Rego era um cobrador de taxas e impostos, mas que andara aí pelos povoados com grandes olhos severos, sempre a perseguir malvados e endinheirados. Por quê, né? Lógico, ele deveria levar aí propina, né? Muito ouro nisso, porque ele conhecia os segredos dos cofres trancados, aferrolhados, trancados com ferrolho, né? Qual era o segredo para abrir esses cofres trancados? Repare que ele só perseguia os malvados, provavelmente os sonegadores. Ele devia cobrar as taxas, os impostos, mas provavelmente levava um dinheiro à parte para não denunciar os sonegadores. E além de tudo, trocara os grãos de ouro por chumbo nos caixões esperados pelo rei. Os caixões selados. No próximo vídeo, o 7º romance ou do negro nas cartas. Espero você!